Olá pessoal, como vão? Mais uma aula de genética. Bom, nas aulas passadas, quem não está começando a acompanhar essa aula agora, dê uma olhadinha lá no meu canal nas outras aulas de genética, onde a gente fala da história do Mendel, né, da descoberta do cromossomo, depois DNA, da genética moderna, né? E agora, dentro da genética moderna, nós estudamos, né, o que é gene, né, que é um pedaço do DNA, que vai dar uma característica, por exemplo, cor do olho. É um gene, ou seja, um pedaço do DNA, que vai dar, por exemplo, a característica lá, cor de olho. Um gene, uma proteína. Um gene produz uma proteína, né? Ah, estudamos também a questão do fenótipo, né, que é aquilo que a gente tem, né, esse conjunto de genes vai produzir um monte de proteína, um conjunto de proteína, que vai dar a minha altura, cor de pele, cor de olho, cabelo, unha, toda a minha estrutura, toda a minha aparência, né? O que eu vejo de vocês, por exemplo, é o fenótipo, né? O genótipo é todo o cromossomo, todo o conjunto de gene que vai dar um indivíduo, né, é o genótipo. Aquilo que eu vejo do genótipo é o fenótipo, né? Então, o meu genótipo, cor de pele, cor de olho, altura, cabelo, etc, etc, né? Forma da mão, do pé, da unha, tudo isso daí é o cromossomo, né? O gene, lá, o meu DNA que vai produzir, né? E o que eu vejo desse conjunto é o fenótipo, né, gente? Nós estudamos agora, nós vamos estudar outras características aí, vamos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos estudar agora, nós vamos estudar homozigoto e heterozigoto, né? Nós estudamos na aula passada o que era locus gênico, né? Ou seja, nós recebemos, todas as nossas células têm uma parte do cromossomo, né? Um cromossomo que veio do pai, o cromossomo que veio da mãe, e eles ficam um ao lado do outro, que é o nosso cromossomo, nosso conjunto de cromossomos, né? Exatamente, o nosso genótipo, né? Ou chamado também de cariótipo, né? Ou seja, o nosso conjunto de cromossomos e de tabela, os genes, né? São herdados a metade do pai e a metade da mãe, que é aquilo que o Mendel lá chamou de fator, hoje a gente sabe que são os cromossomos, né? Então, voltando, um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Aqui, nós temos aqui, por exemplo, nesse gene, ou seja, nesse pedaço de cromossomo, que vai dar, por exemplo, cor de olho, eu sempre vou estar falando como exemplo cor de olho, que é mais fácil da gente entender. Então, isso daqui, esse gene, né, vai dar a cor de olho, mas ele também tem um outro lado aqui, que é o cromossomo, por exemplo, da mãe, cromossomo do pai, cromossomo da mãe. Esse gene, ele vai agir com a outra parte lá do gene que veio da mãe. Então, esse chamando de locus, né? Esse local aqui, que é o pedaço do cromossomo ou DNA que vai dar a cor de olho, ele tem um pedaço aqui do pai e outro pedaço da mãe. E eles vão interagir com determinada força. É isso que nós vamos estudar agora. Então, nós vamos entrar no conceito de homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo. Por exemplo, para a cor de olho. A cor de olho claro, ela é recessiva, por isso que tem pouca gente com olho de... Aqui no Brasil tem pouca gente com olho claro, porque é um gene recessivo, ou seja, ele não é dominante. O que domina é o olho escuro, né? Então, se eu tenho um cromossomo do pai, que ele tem o gene aqui para a cor de olho escuro, e da mãe, por exemplo, que tem o gene para olho claro, né? Ela tem olho azul e o pai tem olho preto, é provável que vai nascer um filho de olho preto. Por quê? Porque a cor preta para olho, ela é forte, mais forte, ela é dominante em relação ao olho claro, né? E para isso o geneticista põe uma letra lá naquele gene, por exemplo, ele põe um nome, ele põe uma letrinha lá para representar esse gene para a cor de olho, por exemplo, é chamado de A, que vem de azul, né? Geralmente o recessivo
é que vai dar nome a esse gene. Então, para a cor de olho, qual é a cor recessiva? O olho azul, o olho claro. Então, eles vão chamar de A. Então, mesmo que eu tenha um olho preto, né, eu vou ser chamado de A, por causa que o meu gene, né, eles deram um nome para qual, por exemplo, para a cor de olho. Vão dar um nome para esse gene aqui, para esse pedaço que dá a cor. Eles usam o gene recessivo, por exemplo, para a cor de olho, o azul ele é recessivo. Então esse A de azul é que vai dar nome ao gene, por exemplo, tá certo, gente? Então para cor de pele também tem outro nome, né? Para cabelo tem outro nome, que eles pegam aquela letra inicial do gene recessivo. Tá bom, gente? Então, por exemplo, cor de olho. Vamos lá. Eles usam o nome, a letra A. Toda vez que você falou de gene, você viu lá A, tá falando de olho, que é o nome, né? Então, como que vai ser isso? Vamos dar uma olhada? Então, primeiro que a gente tem de ver lá, cromossomo do olho, cromossomo do pai ou da mãe, cromossomo do pai ou da mãe. Vamos chamar isso aqui, cromossomo do pai, cromossomo da mãe. Lá no gene, esse gene aqui é o pedaço do cromossomo que dá a cor do olho, né? E eles chamam de A, gene A, que é da cor lá do azul, né? Gene azão, azão, certo? Então, como é que é isso daí? Então, quando eles põem azão, é porque azão maiúsculo, é porque esse gene é dominante, né? Se aqui tivesse azinho, então seria azão, azinho. Azão, aqui no caso o exemplo, tá de azão, azão, certo? Então, falando aqui de cor de olho, né? Por exemplo, homozigoto, azão, azão. O que é um homozigoto? Aqueles que estão, o par é maiúsculo ou minúsculo. Por exemplo, homozigoto aqui, azão, azão, homozigoto. Se fosse azão, azinho, seria heterozigoto, porque teria uma letra maiúscula e uma letra minúscula, um dominante e um recessivo, heterozigoto. Quando eu tenho, aqui no caso, nesse exemplo aqui, ó, Bzinho, Bzinho, né? São homozigotos também, porque letra minúscula, homozigoto. Letra maiúscula, homozigoto. Se fosse letra minúscula, heterozigoto. Letra minúscula, homozigoto. Maiúscula, minúscula, heterozigoto. Tá certo? Vamos ver um exemplo de heterozigoto? Aqui, exatamente. Nós temos aqui o desenho de cromossomo de novo, cromossomo do pai, da mãe, do pai e da mãe, do pai e da mãe. O mesmo locus, ou seja, eu peguei aqui o mesmo pedaço do cromossomo para estudar. No caso aqui é para a cor de olho, né? Veja que eles estão localizados, tudo numa localização lá na ponta do cromossomo, tá? Então isso daqui é um indivíduo, esse é outro indivíduo e esse é outro indivíduo sendo estudado, né? Veja que cada indivíduo tem uma genética, né? Então, no caso, esse indivíduo, para a cor de olho, ele tem no cromossomo do pai o gene azão. No cromossomo da mãe, o gene azão. Ele é o que? Homozigoto, porque duas letras maiúsculas. Aqui, nesse indivíduo, eu tenho, para a cor de olho, cromossomo que veio do pai, azão. Para a cor de olho, cromossomo que veio da mãe, azinho. Ele é heterozigoto, letra maiúscula com minúscula, é heterozigoto para a cor de olho. E aqui, novamente, outro indivíduo, cromossomo do pai, cromossomo que veio da mãe, indivíduo, ele tem azinho, azinho, ele é homozigoto. Vamos analisar, então, em termos de dominância agora, porque o gene dominante, ele vai dar o quê? Gente, a característica do indivíduo. Apareceu o dominante, ele não importa o que tem lá do outro lado, ele sempre vai ser aquela cor. Presta atenção aqui, ó, então. Esse indivíduo, para a cor de olho, ele tem o gene dominante, que é azão, né? A gente falou que o dominante sempre vai vir em letra maiúscula. Para a cor de olho, a gente usa a letra A. Então, azão.
Apareceu o azão, não importa mais o que vem aqui, vai ter cor de olho o quê? Preto, porque para cor de olho, a cor dominante é a preta. Então apareceu lá o azão maiúsculo, né? Você já vai saber que ele vai ter cor de olho o quê? Preto. Mas aí vamos continuar. Mas aí do lado de cá, ele é dominante o quê? Dominante homozigoto, porque ele tem maiúsculo, maiúsculo. Esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto, porque tem maiúsculo e minúsculo, heterozigoto. Que cor de olho ele vai ter? Cor de olho preto, não importa. Apareceu o dominante. O dominante é a letra maiúscula, ela rege sobre a letra minúscula. O que quer dizer isso? O indivíduo, que ele já apareceu a letra dominante aqui, não importa aqui. Que cor de olho ele vai ter? Azul ou preta? Preta, porque apareceu o gene dominante, letra maiúscula, já sabe o que vai aparecer lá na aparência da pessoa, cor de olho preto. Vamos continuar estudando. Outro indivíduo aqui, ó, azinho, azinho, né? Homozigoto, letra minúscula, homozigoto. Que cor de olho ele vai ter? É aqui, letra minúscula, recessivo, não é dominante. Recessivo. Então aqui pode aparecer a cor de olho o quê? Azul, cor de olho claro. Então vocês vejam que para aparecer a cor de olho, no caso a cor de olho clara é recessiva, tem de aparecer as duas letras recessivas, azinho, azinho. Aqui ó, apareceu só uma vez. Que cor de olho que ele vai ter? O dominante domina sobre isso. A cor preta domina sobre a cor azul aqui no caso. Para ser cor de olho claro, a pessoa tem de ter um pai com olho claro, a mãe com olho claro. Ou pelo menos tem de ter esse gene aqui, né? No cromossomo do pai e da mãe. Aqui no caso, não adianta ele ter o gene para olho claro. Qual é a cor de olho dele que a gente vai enxergar? Cor de olho escura. E aqui nem se fala, né? Isso daqui é importante, depois a gente vai ver nos cruzamentos, né? Que pode, uma pessoa de olho preto pode ter por exemplo, nasceu pessoa teve um filho lá, o cara tem olho preto, né? Ele se casou com uma mulher de olho azul e nasceu um filho, o quê? De olho claro. Ele pode pensar, né, que ele não é o pai, mas tem de ver os antepassados dele lá, né? Tem a gene recessivo para cor de olho. Então, perceba isso daqui. Isso daqui, homozigoto, heterozigoto, homozigoto. O que é homozigoto? Mesma letra, pode ser maiúscula ou minúscula. Heterozigoto, letra maiúscula, minúscula. Aqui, dominante, sempre letra maiúscula, recessivo, letra minúscula. Para aparecer a característica, no caso o olho claro, tem de ter os dois recessivos juntos. Apareceu um dominante, esse daqui inibe a expressão desse daqui, vai aparecer olho escuro então. Tudo de bom para vocês, pessoal. Até a próxima aula.